O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite do Padre Luciano para estar aqui com vocês, celebrando esta abertura do Tríduo em preparação à festa de Santo Antônio. Pela intercessão de Santo Antônio, viver a virtude da fé. Este foi o tema que me passaram e que nós vamos meditar brevemente nesta noite em que estamos abrindo o Tríduo. Sem dúvidas, nos nossos dias, é o que nós precisamos pedir ao Senhor sem cessar, que Ele conserve em nós o dom da fé, mas que o Senhor conserve o dom da fé, não que Ele aumente a fé, porque fé não aumenta e diminui. O que diminui e aumenta é febre, pressão alta, diabetes, talvez a nossa barriga que cresce um pouquinho de vez em quando. Essas coisas aumentam e diminuem. Fé não aumenta e nem diminui. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. A resposta de Jesus foi: se vocês tivessem fé, vocês diriam a esta moreira: sai daqui e se plante no mar, e ela obedeceria a vocês. O que afinal Jesus quis dizer aos discípulos diante do pedido que fizeram? Como é que eu vou aumentar ou diminuir uma coisa que vocês não têm? Com a fé não se tem meio termo. A gente não fica um dia com a fé baixa e reza 10 Ave-Marias para ela subir. Não existe isso. Ou você tem o dom, ou você não tem. A gente pede a Deus que nos conserve o dom da fé. Mas afinal de contas, o que é a fé? Esta resposta a gente encontra no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que começa justamente dizendo: a fé é a certeza do que ainda se espera e a prova daquilo que ainda não se vê. Olha que bonita a definição, né? A fé nos dá a convicção, a certeza de já termos nas nossas mãos o que nós ainda estamos esperando. Porque pela fé nós dizemos com convicção: eu já tenho isso que eu estou pedindo a Deus. É uma certeza, é uma garantia. Ao mesmo tempo, a fé também é prova de tudo aquilo que nós não somos capazes de enxergar com os nossos olhos humanos. E o exemplo maior é justamente o que acontece sobre este altar, o mistério da Eucaristia. Nós acreditamos pelo dom da fé que por debaixo das espécies do pão e do vinho, Cristo está presente por inteiro, assim como está no céu.
Embora quando a gente comungue, a gente ainda sinta o sabor do pão e também o sabor do vinho. Mas não são pão e vinho, são o corpo e o sangue de Cristo. É por isso que naquele belíssimo canto que nós cantamos antes da bênção do Santíssimo, nós, diante do Santíssimo Sacramento, pedimos: venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Porque minha boca vai sentir gosto de pão, os meus olhos vão ver pão, o cheiro será de pão, mas a fé precisa vir em acréscimo para me dizer: não é pão, é Jesus presente e vivo. A prova daquilo que eu não vejo. Na Sagrada Escritura existem duas personagens que são chamadas pais na fé. A primeira delas é Abraão, a quem Deus pediu para deixar tudo, ainda Abrão, né? A quem Deus pediu para deixar tudo e ir para onde ele iria mostrar. Sem dizer onde era, quanto tempo ia levar, o que ele iria ganhar com aquilo. Abrão, simplesmente, diz o texto, deixou tudo e fez conforme o Senhor pediu, sem questionar absolutamente nada. E prova de fé maior ainda, Abraão deu quando o Senhor Deus, lhe testando, porque a Bíblia faz questão de dizer que Deus fez isso para testá-lo, pediu o único filho que Abraão teve ainda na velhice para junto de si. E Abraão não teve medo, não temeu. Pegou o seu único filho, e é bonita aquela imagem de Abraão e Isaque subindo o Monte Moriá, e o filho se volta para o pai e diz: mas pai, onde é que está o cordeiro que nós vamos oferecer a Deus? E a resposta de Abraão qual foi? Por isso que eu gosto de católico sabe Bíblia, viu? Isso é muito bom. Eu fico maravilhado com isso. Exatamente. A resposta de Abraão foi: Deus proverá. Hoje todo mundo repete essa frase em qualquer circunstância e sem pensar na profundidade do que ela diz. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Por detrás dessa frase existe uma convicção profunda de Abraão no sentido de dizer ao seu filho: confie, vamos fazer o que o Senhor está pedindo, que um propósito ele tem. É por isso que depois, na carta aos Hebreus, que recorda, de certa forma, a história de Abraão, diz, falando de Abraão, que ele foi capaz de esperar contra toda humana esperança. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão é chamado pai na fé. A outra personagem, que também é considerada mãe na fé, é justamente Maria de Nazaré, Nossa Senhora, a quem o anjo aparece dizendo que ela será a mãe do Salvador. E embora ela questione: mas como isso vai acontecer se eu não estive com homem algum? Ela ainda assim, pensando nas consequências de que a sua decisão iria trazer para si, ela ainda assim diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O nosso tema é viver a virtude da fé. Viver a fé. Porque eu posso perfeitamente saber o que é a fé, eu posso dizer aos outros como viver a fé, mas eu mesmo posso não viver a fé. E alguém agora poderia até se perguntar: mas padre, como é que eu vou saber se eu realmente estou vivendo a minha fé ou não? Existe uma certa tendência hoje em dia entre nós de acreditar que viver a virtude da fé é somente andar com um crucifixo bem bonito aqui no peito, ou colocar anel no dedo, usar camiseta de santo, que estão na moda hoje em dia, né? Camiseta até com o Santíssimo assim, bonitas as camisetas. Todo mundo acha que viver a fé é isso, são usar esses apetrechos. Tudo isso é só sinal, apenas sinal. Ainda tem gente, o que é pior ainda, aqui espero que não, mas ainda tem gente que faz mau uso de tudo isso, porque considera estes objetos amuletos. Se eu não usar, Deus não vai me proteger. Se eu não usar, eu vou ter um dia de má sorte, eu vou ter azar. Isso não é nem de longe viver a virtude da fé, pelo contrário, é acreditar em superstição. Porque você está pondo a fé não em Deus, mas naquele objeto que você usa. Aí você: nossa padre, que horror, mas é verdade. A gente vive a fé no testemunho do dia a dia, no testemunho, na prática, na concretude da vida. E aí se volta a pergunta: como então que eu vivo essa fé? Você vive a virtude da fé se você é capaz de viver todas aquelas realidades que são próprias do ser cristão. O amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade. Nestes tempos, então, a solidariedade é um valor fundamental.
Tem gente que comunga todo domingo, mas não é capaz de doar 1 quilo de arroz para a igreja poder dar para os mais pobres no final do mês. Como é que pode uma coisa dessa? Que incoerência é essa, né? Isso é sinal que a gente não está vivendo a fé da maneira que deve. Fora aqueles valores que são internos a nós, por assim dizer, que pouca gente ou ninguém sabe e a gente carrega com a gente, que são contrários à fé, como ressentimentos, rancores, falta de perdão. E vocês viram o que disse Jesus no Evangelho hoje. Se você estiver indo oferecer o sacrifício e no caminho se lembrar que tem uma dívida contra seu irmão, primeiro vá se reconciliar com ele. Depois você vai oferecer o seu sacrifício. Se o nosso coração está cheio dessas coisas, é sinal de que realmente a gente pode saber perfeitamente o que é ter a fé em Jesus. Mas a gente ainda não está vivendo esta fé como se deve. Por isso que a gente assim propõe o tema, pede que pela intercessão de Santo Antônio, a gente possa viver este dom. A fé, nos ensina o apóstolo São Paulo, ela trabalha pelo amor. A fé opera pelo amor, diz o apóstolo Paulo. É por isso que Santo Agostinho disse, ame e faça tudo o que você quiser. Ame e faça tudo o que você quiser. E de fato, porque se você ama de verdade, todas as coisas que você faz ou que você diz, serão guiadas por este amor. Você não será hipócrita. E nós pedimos a graça de viver esta virtude da fé, este é o tema, pela intercessão de Santo Antônio, que como todos vocês sabem, era um pregador muito eloquente. E quando você vê um pregador muito bom, você pode ter certeza que quase sempre, eu diria que em 90% dos casos, isso se deve ao fato de que o pregador vive aquilo que ele prega. Porque quando a gente fala de alguma coisa que a gente experimentou, a gente fala com mais convicção, porque a gente viveu e acredita realmente naquilo. E há um sermão de Santo Antônio, que eu pessoalmente gosto bastante, que ele trabalha justamente a relação entre fé e obras, e ele diz abertamente, isso no seu tempo, parece que ele fala hoje, né? Mas ele falou lá no seu tempo, que nós vivemos num tempo em que estamos cansados de discursos, de gente que fala da fé, por exemplo, mas nós estamos vazios de obras. Estamos vazios de pessoas que de fato dão testemunho do que é ter essa virtude da fé. E a virtude da fé então precisa se traduzir na prática da vida. Então, meu irmão, minha irmã, se engana literalmente, se você acha que ter fé é somente rezar o rosário todos os dias, meditar a palavra de Deus todo dia. Isso é fundamental, é óbvio. Ninguém alimenta a fé sem intimidade com Deus, é óbvio. Isso é essencial. Mas de que adianta se você reza o rosário todo dia, e tão logo termina a oração, você pega o celular e vai fofocar pelo WhatsApp? O que adiantou você rezar um rosário? Era melhor ter rezado só uma Ave Maria, que estava bom do mesmo jeito. Se é para depois cair no pecado, adiantou o quê? Ou então termina de meditar a palavra de Deus, mas não se deixa envolver pela palavra, não se deixa moldar por ela e vai viver exatamente o contrário daquilo que meditou. Adiantou você meditar? Adiantou você rezar o rosário todo dia? Se é para fazer fofoca, se é para falar mal do irmão, se é para viver aquilo que o Evangelho não pede? Por isso peçamos ao Senhor que conserve em nós este dom da fé e que esta fé não seja para nós um peso. Que esta fé não seja um fardo que a gente é obrigado a carregar, que nos proíbe de fazer um monte de coisas. Antes a fé seja esta realidade que nos faz felizes e sobretudo que nos faz querer sempre estar diante do Senhor sem parar. Nenhum de nós é capaz de beber de uma só vez toda a água que vai precisar beber a vida inteira. A gente não consegue, tem que ir bebendo aos pouquinhos. Então, do mesmo jeito, a gente pede todos os dias ao Senhor este dom da fé, o mais sublime de todos, porque nos faz, dia a dia, querer voltar àquele que é o autor da fé, porque é Ele mesmo quem nos dá este dom, mas também, ao mesmo tempo, Ele é o consumador, porque a fé nos faz ir exatamente até Ele. Por isso, pela intercessão de Santo Antônio, saibamos viver a virtude da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.